O que aconteceu no estado do Rio de Janeiro essa semana foi basicamente o seguinte: durante um fórum promovido pela Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, logo na abertura do evento, um instrutor que trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade leu um poema chamado Abraço de Deus. Eis que, de repente, uma promotora de justiça interrompeu a programação para repreender a organização, afirmando que a fé é um direito privado e que orações ou citações religiosas em eventos oficiais seriam inconstitucionais. Olha só. Após ser questionada pelos presentes, a promotora retirou-se do local em sinal de protesto. Agora, digo eu, a recente demonstração de autoritarismo pueril protagonizada pela promotora Elaine Cristina da Silva Rodrigues não é um fato isolado, mas uma sintonia, um sintoma, uma característica de uma patologia que assola a burocracia estatal, a ascensão do militante travestido de agente público. O que se viu no Rio de Janeiro não foi a defesa da laicidade, mas uma demonstração de burrice, grosseria, ignorância crassa sobre os fundamentos do direito, empacotada em uma deselegância agressiva que desonra tanto a magistratura quanto o Ministério Público brasileiros, que já não estão lá muito bem na fita desde os últimos anos. É a ignorância e a prepotência como ferramenta de poder, pessoal. É abjeto que um membro do Ministério Público, cuja função primordial e constitucional é a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, demonstre um desconhecimento tão rudimentar sobre a própria alma da Carta Magna que jura defender. A nossa Constituição Federal de 1988 não é um documento laicista no sentido militante do termo. Pelo contrário, seu preâmbulo, inclusive, é explícito ao invocar a proteção de Deus, um reconhecimento fundante da tradição cultural e moral desta nação. Quando a promotora interrompe uma manifestação cultural, um poema, por conta de uma referência teísta, ela não está aplicando a Constituição, ela está tentando censurá-la. Sua atitude denuncia uma militância exacerbada e burra, aliás, militância exacerbada e burra é o pleonasmo, né? E inoportuna também, que coloca a ideologia pessoal acima da norma positiva. Ela se comporta como uma inquisidora laica caçando hereges religiosos em eventos que deveriam ser integração institucional. É o triunfo da mediocridade militante sobre a dignidade do cargo. E agora deixem eu desmistificar o significado do Estado laico, para quem ainda ignora o óbvio. Para que não reste dúvida, pessoal, aqueles que, como promotora, confundem neutralidade estatal com ateísmo oficial, é preciso ser bem didático. O Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico é aquele que não possui religião oficial, que não tributa privilégios e denominações específicas e que garante a liberdade de culto. Isso significa que o aparato estatal não deve impor dogmas, mas também nunca, jamais, reprimir a expressão de fé dos cidadãos. A laicidade protege a esfera pública para que todos os cidadãos possam nela existir. Quando a promotora silencia uma oração ou uma citação poética sobre Deus, ela está expulsando o cidadão religioso do espaço público, transformando a laicidade em uma arma de exclusão. O que nós presenciamos foi a confusão total entre o exercício da função pública e a militância pessoal dela. Ao repreender a organização do evento, ela agiu com arrogância, com soberba, assumindo um papel de censor que não lhe foi outorgado. É deselegante, é antidemocrático e, acima de tudo, é um abuso de autoridade intelectual. Aliás, essa deselegância da promotora de justiça não é apenas um detalhe de etiqueta, não é só estético, é a marca de quem se julga acima das convenções sociais que permitem a convivência pacífica, como acontece com as vossas excelências dos tribunais superiores em Brasília, que ao mesmo tempo vestem-se da toga de deuses e de ditadores. Ao retirar-se do local em sinal de protesto, ela não demonstrou altivez, demonstrou a fragilidade de quem não consegue suportar a existência de uma realidade que não se dobra aos seus preconceitos ideológicos. A instituição do Ministério Público exige, todo mundo sabe, antes de tudo, serenidade e equilíbrio.
ainda que a gente não veja isso todo dia. A conduta em questão revelou exatamente o oposto: um temperamento instável, imaturo, abestalhado, uma ignorância jurídica preocupante, um desejo compulsivo de impor uma visão de mundo alheia à sociedade que a promotora deveria servir. A tentativa de expurgar a religiosidade do espaço público sob o pretexto de constitucionalismo é, em última análise, um ato de covardia intelectual que ignora as bases civilizacionais sobre as quais a própria República Brasileira foi erguida. Que este episódio, então, sirva de lição aos órgãos de controle, à soberba de agentes públicos que ignoram o significado da laicidade, tratando a fé alheia como crime, é a maior ameaça à verdadeira liberdade que o Estado deveria proteger. O Estado brasileiro não foi feito para ser uma repartição de ateus militantes, mas um território livre, democrático, para a expressão da alma humana, algo que aparentemente a promotora ainda não conseguiu compreender, se é que ela tem alma e se é que ela é humana.